crianças, como vocês estão? Espero que tudo bem. Na nossa aulinha de história hoje, iremos estudar um novo conteúdo. Na aula passada, nós estudamos sobre a família e aprendemos que família é quem mora com a gente dentro da nossa casa, do nosso lar. Aprendemos também que existem diversos tipos de família, não foi assim? Grandes, pequenas, famílias onde só tem o pai, a mãe, que eles adotam os seus filhos, famílias em que só tem o papai e o filho, a mamãe e o filho, famílias em que está o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, uma tia, um irmãozinho, uma irmãzinha. Então aprendemos que existem diversos tipos de famílias. Hoje nós iremos estudar sobre parentes. E para isso vocês irão pegar o livro de vocês, que é o livro 3, colocar na matéria de história e irá acompanhar a página 6, certo? Que é essa daqui, que a tia vai explicar. Então, a gente sabe que além dos nossos irmãos, outras pessoas também fazem parte da nossa família. E essas pessoas são consideradas como os nossos parentes. No texto a seguir, o personagem Marcelo conta que são alguns parentes dele. Eu ainda tenho um avô, que é o pai do meu pai, e uma avó, que é a mãe da minha mãe. Eu tenho uma avó, que é a mãe da minha mãe, e uma avó, que é a mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios, e os maridos e as mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos, que são filhos dos meus tios, e os primos dos meus pais também são meus primos. Ou seja, ela está falando sobre os parentes. Vocês sabiam que há diversos tipos de parentes? Ou seja, o irmão do seu pai, ele é um tio seu, como diz no texto. O irmão do seu pai também é seu tio. Mas os 3 tipos de parentes que a gente pode dizer que existem são avós, tios e tias, né? E primos ou primas. Então, esses são os 3 tipos de parentes que a gente pode existir. Avós, tios e tias e primos e primas, tá? Então, são os parentes que a gente pode considerar. A gente sabe que o pai do nosso pai, ele é o nosso, muito bem, o nosso avô. E a mãe da nossa mãe é nosso o quê? Isso mesmo, é a nossa avó. O irmão do seu pai, ele é seu o quê? Tio. E a irmã de sua mãe vai ser sua o quê? Isso mesmo, sua tia. Já os filhos do seu tio, eles são os seus o quê? Primos, muito bem. Então, a gente tem os parentes, certo? E a gente sabe, conhece, quando a gente fala sobre os avós maternos, a gente está falando sobre os pais de sua mãe. Quando a gente fala sobre os avós paternos, é porque a gente está falando sobre os pais do seu pai. Já quando a gente fala tios maternos, olha, maternos é como a tia disse, vem de mãe, então, irmãos de sua mãe. Tios paternos, irmão dos seus pais. Então, a gente tem uma família que os nossos parentes, eles são, dependendo do tamanho da família, a gente tem não, pra vocês terem noção, tá? Tem famílias que são bem grandes e tem famílias que elas são pequenas, como a tia explicou na aula passada. Então, a gente tem que ver direitinho sobre isso, como é importante. Ou seja, aquelas pessoas
que não são a nossa família, eles são os nossos parentes. É como a tia disse. Mesmo que não more na nossa casa, sabemos que ele é uma família. Mas ele é designado a ser chamado de parente, certo? Quando as pessoas não moram no nosso mesmo lar, não deixa de ser a nossa família. Mas devemos chamar que eles são os nossos parentes. Cada família, ela tem o seu jeito. As famílias, elas podem serem diferentes, tá? Mas existem famílias, como a tia falou, que são grandes e famílias pequenas. Há também diferentes tipos de formação familiar. A tia irá mostrar algumas fotos, onde vocês verão a diferença das famílias. Existe a família, que é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Como essa do grupo indígena que a tia está mostrando aí, que é o Calapá, certo? Essa família ela é formada pelo pai, pela mãe e seus filhos. Mas também existem famílias que é formada pelo pai, pela mãe e pelos seus filhos, que é a que a gente vê que é de outros tipos de famílias que não são indígenas, famílias que a gente vê no nosso dia a dia, que tá aqui a imagem. Também a gente sabe que existe família que é só formada pela mãe, como vocês estão vendo. E existe família também que é só formada por o pai e filho. Tia, por que essas famílias são assim? Porque por algum motivo por outro, ou o casamento não deu certo, e os pais chegaram a uma separação, ou então porque algum deles pode ter falecido, morreu, e ficou sendo criado pelo seu pai ou pela sua mãe, certo? Então, por isso que existem as famílias que são formadas dessa forma. Existe também a família que é formada pelos avós e os netos. Tia, como assim? Algum motivo aconteceu para que esses netos fossem criados pelos seus avós. Então, a família dele é esses, tá? E existe a família que é formada somente pelo casal. Eles optam por não ter filhos, certo? Eles querem só construir a vida dele, mas sem filho, mas não deixa de ser uma família, certo? Então, a gente sabe que existem diversos tipos de família, como também há outros tipos de família. Vimos que há diversos tipos de família. Muitas crianças, por diversas razões, não podem viver com seus pais. Assim como é comum elas sejam criadas por tios, tias, avós ou outro parente. Além da união das famílias, por laços do seu nascimento, ainda há família que é formada por meio da adoção de crianças. Por algum motivo, não puderam ser criadas nas famílias em que nasceram. A adoção é um meio de acolher e cuidar de uma criança. A tia vai mostrar a vocês essa imagem. Você pode pegar o livro de vocês na página 10, certo? Que é para ver essa historinha que a tia vai contar dessa criança. Ela fala assim, ó, tá nessa página, tá? Vocês vão acompanhar, que é a historinha da criança. Meu nome é Camila. Eu e meu irmão fomos adotados juntos. Eu tinha 5 anos e ele tinha 7. Na época, nossa família era muito feliz. Minha mãe disse que sempre fomos uma família, só estávamos separados. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Ela quer dizer que ela foi adotada, mesmo que por um outro motivo ele não pôde conviver com os pais dele que os tiveram, mas os dois não deixaram de ser família. A
até que um dia eles encontraram alguém que o adotaram e sua família ficou mais completa, que é como a gente vê aqui na imagem, certo? Então, a gente sabe que existe também esse tipo de família que é formado por pais onde optam em adotar os seus filhos, certo? Vamos nos encontrar mais tarde lá no Hangout e iremos tirar as possíveis dúvidas, além de fazer as correções das atividades.